Apesar desse assunto não ter sido tão comentado aqui no Brasil, fora da tuitosfera, pelo menos até onde eu vi, eu acho interessante mencionar que a história da autora Delia Owens, que escreveu o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, lançado em 2018, é muito mais bizarra, muito mais interessante de se conversar sobre, muito mais polêmica do que qualquer coisa nesse romance que ela criou e que se tornou, claro, um fenômeno gigantesco, especialmente durante os 2 anos ali de pandemia, e que virou também esse filme que é dirigido pela Olivia Newman e que está tendo uma recepção igualmente muito positiva do público e números muito acima do que a Sony esperava na bilheteria. O filme nesse momento já passa a marca de 100 milhões de dólares, o que, claro, para um filme de médio porte, sem ser de franquia, dirigido por uma mulher, dirigido, escrito, fotografado, protagonizado por mulheres, é uma vitória considerável para a indústria, ainda que o filme seja muito, muito, muito medíocre, e eu vou entrar nesses detalhes mais à frente. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, deixa o like também aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E caso você queira me acompanhar em outros comentários sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, aí na tela estão aparecendo os arrobas, e lá eu estou sempre falando não só sobre os lançamentos da semana, como sobre outras coisas também do mundo do cinema. Eu sei, do jeito como eu falei há pouco, ficou parecendo que o enredo desse Um Lugar Bem Longe Daqui, ou Where the Crawdads Sing, é muito ruim, ou é desinteressante, é banal, etc. E não é, tá? Não é mesmo, é uma história até curiosa, mas não tem pulso dramático suficiente, pelo menos não a princípio, e da maneira como é contada, como é adaptada aqui pela Olivia Newman, que é uma diretora que vem de um filme que estreou na Netflix chamado First Match, que eu não vi, é muito branda, é muito inofensiva, levando em conta o contexto em que ela se passa e os temas que ela procura abordar. A gente acompanha logo no começo a personagem principal, que é a Kaya, interpretada pela Daisy Edgar Jones. Ela está fugindo da polícia num pântano na Carolina do Norte, e quando ela é capturada e levada para a delegacia, né, para ficar presa aguardando o julgamento, a gente vai se adentrar no passado dela para entender gradativamente, desde a infância, o porquê de ela estar naquele momento no presente, no caso, no final da década de 60, sendo acusada de um assassinato. O cadáver é de um jovem que foi encontrado embaixo de uma torre de observação, que estava realmente toda enferrujada, toda danificada, então é possível também que tenha sido um acidente, mas à medida que a gente vai conhecendo alguns detalhes ali da história, vai se chegando cada vez mais perto da gente descobrir a verdade em relação a esse mistério. Falando nesse tom, faz parecer que Um Lugar Bem Longe Daqui é uma trama de suspense e uma trama que vai trabalhar em cima desse mistério, ou pelo menos vai focar nos detalhes que levaram até essa situação. Não, definitivamente não é a ideia. Não sei necessariamente se é o foco do livro da Delia Owens, mas da maneira como a Olivia Newman adapta aqui, o foco acaba sendo nesse passado trágico da personagem, que foi abandonada pela família, primeiro pela mãe e pelos irmãos quando era pequena, por conta do pai abusivo, eles fugiram, né? Depois o pai também desaparece, ela teve que ficar sozinha catando mariscos para vender e sobreviver, né? Durante muito, muito tempo ali naquela região do Brejo. Foi discriminada por todo mundo na cidade, que ficavam chamando ela de menina do Brejo, né? De maneira pejorativa, não teve acesso à educação, quer dizer, uma vida isolada, trágica, triste, cheia de angústia, em que, no final das contas, a natureza, a região ali do pântano, se tornou o refúgio dela. Apesar de ser um ambiente, sim, inóspito, ele ganha essa conotação até meio onírica, né? De um lugar onde a personagem pode ser quem ela é, onde ela pode fazer os desenhos dela, que também acabam sendo elementos importantes nessa jornada de crescimento da Kaya. Então, assim, contando verbalmente esses elementos da história, Um Lugar Bem Longe Daqui até tem coisas interessantes a se discutir, a se pontuar, mas a Olivia Newman prefere focar no mais fácil que existe nessa jornada, que é o romance entre a personagem principal, interpretada pela Daisy Edgar Jones, e os dois rapazes que aparecem na vida dela. O primeiro é o interpretado pelo Taylor John Smith, que é um ator que eu não conhecia e que é pouco expressivo, para dizer a verdade, e depois o personagem interpretado pelo Harry Dixon, um ator bem mais interessante e que está aí em ascensão há algum tempo.
E não estou dizendo com isso que é um problema focar no romance. Muito pelo contrário. No caso aqui, na verdade, acaba que o romance é a coisa que mais funciona, ou melhor, que mais chega perto de funcionar, já que a dinâmica da personagem da Daisy Edgar Jones com principalmente o Taylor John Smith é razoável e funciona naquela medida assim de filme romântico, drama romântico, mais breguinha, mais pieguinhas do final dos anos 2000, começo dos anos 2010. O problema é que no meio de tudo isso existe um filme de tribunal, existe um filme de mistério, existe um desenvolvimento de uma situação muito dramática que essa personagem vive desde criança e tudo isso fica absolutamente subdesenvolvido. Do lado do drama da vida dela, nada é verdadeiramente sentido. A sensação de abandono, de rejeição, de discriminação, tudo isso fica completamente suavizado pela abordagem da diretora, que é uma abordagem que usa o cenário como uma espécie de jardinzinho convidativo, quer dizer, é uma ambientação bonita. A fotografia da Polly Morgan, que fez a fotografia do Lugar Silencioso parte 2, é uma fotografia competente do ponto de vista plástico, mas que do ponto de vista sensorial é incapaz de fazer com que a gente se conecte com essa sensação que eu citei mais cedo, de que um lugar pode ser ao mesmo tempo inóspito e desolador e simultaneamente passar uma ideia de refúgio e de segurança. E se essa parte da solidão e da angústia do isolamento não funciona tão bem, mas assim, até é feita de um jeito para passar de ano, a parte que não passa at all é a parte que envolve o mistério, é a parte que envolve o drama policial. Tudo que diz respeito à parte do tribunal do filme, porque ele tenta em 20% ali ser um filme de tribunal, é pessimamente mal escrito, é dirigido de maneira ilustrativa e reiterativa, banal, assim, sem nenhum interesse com absolutamente nada, sem nenhum tipo de atmosfera, sem nenhum tipo de tensão. E mais do que tudo isso, o mais grave aqui num lugar bem longe daqui, é que o mistério em si acaba sendo quase que um acidente de percurso. É uma coisa que tá ali porque tem que existir um elemento catalisador para o público não perder o interesse na história enquanto ela passa, né? Então, assim, quanto mais vai chegando perto do fim, alguma curiosidade vai vindo à nossa cabeça do que é que realmente aconteceu, e uma vez que é revelado, na tentativa de fazer um pequeno twistzinho ali no final, num off-screen terrível, numa coisa absolutamente anticlimática e piegas, o filme acaba caindo completamente no lugar comum, né? Ele perde a chance de ter o mínimo de impacto, né? Ainda que irregular, porque irregular ele é o tempo inteiro mesmo, mas o que ele poderia deixar de alguma impressão no terceiro ato, ele joga fora e se concentra naquilo que ele achava que estava fazendo bem, que é essa traminha romântica, quadradinha e até meio antiquada, diga-se de passagem. Todo esse vácuo emocional e sensorial do filme poderia até ser preenchido caso a interpretação central, caso o protagonismo tivesse uma força gravitacional grande, tivesse um pulso forte. E na minha opinião, ao contrário do que muita gente está dizendo por aí, eu sei, a Daisy Edgar Jones não é isso. A Daisy Edgar Jones está até muito bem naquele filme Fresh, que foi lançado no começo do ano, é um terror bem criativo, eu fiz crítica dele aqui no canal, mas nesse filme, Um Lugar Bem Longe Daqui, ela tá exatamente igual a todo o resto do filme. O máximo que ela consegue passar, tanto ela quanto a caracterização dela, inclusive, é uma melancolia meio apática, é uma ideia de tristezinha meio teorizada, né? Ela diz que tá triste, ela diz que se sentiu rejeitada, mas a gente não vê os reflexos disso na tela, a gente não vê no rosto dela, a gente não vê no olhar dela e no gestual dela essa imagem de alguém que passou a vida inteira sendo excluída, sendo invisibilizada. Mas se em algum momento for lançado o filme de ficção, no caso, porque tem até um documentário contando detalhes sobre isso, mas se em algum momento for lançado um filme de ficção falando sobre a vida da Delia Owens e do marido dela na África, aí eu vou estar lá na primeira fila, porque realmente, que história. Repito, vão procurar.